Você sabia que tem uma técnica bem legal que pode te ajudar a melhorar a sua conversação e aprofundar nas relações e utilizar inclusive na liderança? Hoje eu vou contar um pouquinho disso para você. Vem comigo! Fala líder, fala RH! Você já se deparou com aquela situação em que você está conversando com alguém, seja numa reunião de negócios, seja até num relacionamento amoroso, e de repente surge um ponto de debate em que a pessoa traz um assunto à mesa e de repente parece que ficou interessante, mas logo depois morre o assunto? Pois é, então eu vou contar para você uma técnica hoje para isso não acontecer, para você como protagonista ali da conversa desenvolver qualidade e profundidade para até mesmo criar mais laços e em alguns casos até estrategicamente desenvolver mais a relação de maneira política. A gente vai chamar isso de identificação do ponto de entusiasmo. O que é esse ponto de entusiasmo? Quando a gente está conversando, vão surgir assuntos que vão ter mais relevância para você do que para mim, em muitos momentos. E eu não posso deixar esses assuntos passarem, porque acho que já é sabido, você como RH, você como líder já sabe que o que conecta as pessoas é falar sobre as suas importâncias, sobre as coisas que aquelas pessoas dão valor, né? E eu não posso deixar passar esses pontos que são trazidos para a conversa e que muitas vezes são trazidos de forma amena, são trazidos de forma despreocupada e que eu, como uma pessoa atenta, posso estar observando e tentando direcionar a conversa para o caminho da profundidade relacional, da qualidade, para que a conversa não se dissipe. Mas Renato, como é que eu identifico o ponto de entusiasmo? Bem, é muito simples, é só você estar prestando atenção, né? Acho que é a primeira coisa que você tem que estar fazendo. Tem que estar ouvindo de fato a outra pessoa e de acordo com como ela vai trazendo as informações sobre a vida dela, vamos dizer que a gente está tendo uma conversa aqui sobre as nossas atividades, os nossos hobbies ou a nossa vida em geral, e de repente você me conta que você tem um hobby aí que você pratica há 20 anos, sei lá, hipismo, andar a cavalo, que você pratica há 20 anos. Sem querer você solta essa informação como se não fosse nada. Eu, se for uma pessoa despreocupada, se for uma pessoa despercebida, posso deixar isso passar. Posso olhar para você e falar assim, que legal, nossa, andar a cavalo é muito legal mesmo. Eu mesmo já andei uma ou duas vezes e gostei muito. Pronto, aí vai acabar a conversa. Eu deixei passar o ponto de entusiasmo. Como é que eu comparo eu ter andado a cavalo uma ou duas vezes na vida com você ter praticado um hobby por 20 anos? Além de eu ter perdido a oportunidade de melhorar a qualidade da nossa conversa, é praticamente um insulto ao seu gosto, ao seu prazer por fazer essa atividade, eu comparar o meu prazer em ter feito isso uma ou duas vezes. Eu, na verdade, não estava ouvindo, eu, na verdade, não estava interessado. Então, qual seria o desenrolar correto para mim, como protagonista da conversa, tentar extrair o melhor dessa relação? Quando alguém me traz uma aventura como essa, por exemplo, em que eu posso identificar que provavelmente isso é uma oportunidade de gerar entusiasmo na pessoa ao ela contar mais sobre o assunto, por isso a gente chama de ponto de entusiasmo, esse é o ponto da conversa que, se eu explorar, provavelmente a pessoa vai se entusiasmar em me contar muito e muito e muito mais sobre o que ela viveu nessa situação. Se eu, como protagonista da conversa, identifico isso, eu tenho que seguir, ou eu posso seguir, 3 passos importantes para que a conversa flore e para que aí sim a pessoa se sinta valorizada na informação que ela trouxe e que eu, de fato, também aprenda muito com o que a pessoa tem para me dizer sobre ela. Eu vou contar para vocês essas 3 sequências que eu utilizo no meu dia a dia para poder desenvolver conversa, seja em entrevista de emprego, seja nos meus atendimentos de mentoria, nas sessões iniciais em que eu preciso aprender muito sobre o cliente e que geralmente o cliente está tímido ou o cliente acaba falando coisas importantes, mas que ele não entende de fato a importância daquilo e que ele deveria aprofundar. Então vamos lá, identifiquei o ponto de entusiasmo, a pessoa me falou algo que eu acredito que é importante para ela e que, se ela continuar falando, ela vai se entusiasmar. Eu aplico a seguinte sequência lógica de conversação. Primeiro, eu faço perguntas relacionadas à origem daquela informação. Então é passado. Você então praticou hobbies, mas como é que você começou? Como é que foi para você? Como você foi apresentado a essa situação de andar a cavalo? Como é que isso surgiu na sua vida? Não é uma coisa muito
comum, né? Como é que você se deparou com essa situação? E aí a pessoa vai narrar, porque eu tinha um primo, eu tinha um amigo que me apresentou quando eu era criança, e aí eu gostei, ela vai lá viajar na infância dela, contar para você um pouco sobre como foi iniciar naquela atividade, e muitas vezes, dependendo do seu grau de capacidade em conduzir uma conversa, isso pode demorar horas, ou pode demorar minutos, e depende de como você vai conduzir isso. E óbvio, depende do seu interesse também em fatiar essa conversa. Se for no caso de, por exemplo, um entrevistador, tem que ter muita essa habilidade de saber conduzir o entrevistado no tempo que se tem. E isso não muda dentro do ponto de vista da liderança quando você recebe um novo liderado e você precisa aprender um pouquinho sobre ele, mas você tem um certo tempo para aquela reunião. Então é importante que você saiba que essas conversas podem abrir uma caixa de Pandora positiva, né? E as pessoas podem começar a falar e aí você pode perder também o controle. Então não perca o controle, esteja ali atento também ao quanto você pode ainda dedicar dos seus ouvidos para aquela pessoa, que senão depois você tem que cortar a conversa no meio e também não é legal. Então a primeira dica é essa: fale sobre a origem daquele ponto de entusiasmo. Fale sobre a origem da situação que a pessoa está contando para você. O segundo nível para você avançar nessa conversa é quando você perceber que o que a pessoa tinha para contar sobre o passado já se esvaiu, já foi o suficiente, já se esgotou a quantidade de informações. O segundo passo é falar sobre as relações, sobre as pessoas que estavam envolvidas nisso. Nossa, mas como é que foi para o seu pai lidar com isso? Como é que foi para você lidar com a escola? Tinha mais alguém na escola que fazia esse esporte? Você fez algum amigo? Quais foram as principais pessoas que foram importantes nessa época para você? Falar sobre as pessoas que estavam em volta desse contexto é um outro ponto que vai despertar entusiasmo na pessoa ao contar sobre aquela situação. Então, primeiro fala sobre a origem, depois aprofunda e fala sobre as pessoas. E o terceiro ponto é você entender como que está a situação atual, como que está o presente com relação a esse ponto abordado pela pessoa. Então agora, depois de você já entender o passado, a origem, como que a pessoa foi apresentada a essa situação que ela trouxe, as pessoas que envolveram isso, as pessoas que estavam ao redor dela nesse momento. Agora é hora de entender se ela ainda pratica esse esporte, se ela ainda gosta disso, se ela ainda tem planos com relação a isso para a vida dela, se isso representa ainda algum ponto de rotina no dia a dia dela, para que isso se amarre e para que a gente feche. Então é sempre essas três sequências lógicas para você aprofundar em uma conversa. Depois de identificar um ponto em que a informação trazida, se menosprezada por você, ou se tratada de maneira rasa por você, pode até inclusive ser ofensiva e certamente esse ato de menosprezar ou de tratar com uma coisa muito simples vai fazer com que a conversa morra, né? Então esses três pontos são fundamentais para que a conversa não morra ao identificar-se o ponto de entusiasmo, né? Falar sobre a origem, falar sobre as pessoas que envolvem aquela situação e falar sobre o presente, os planos, o futuro, sobre todo o contexto a partir de agora. Aí tudo bem, depois de você compreender tudo que a pessoa tinha para falar sobre essa coisa que é importante para ela, aí tudo bem você dizer: nossa, que legal, muito bacana, que bom que você tem esse hobby. Eu nem se compara ao que você faz, mas eu já tive a oportunidade de andar a cavalo, já tive a oportunidade de praticar esse hobby uma ou duas vezes e gostei muito. Legal ouvir você contar sobre isso. Pronto, agora sim a pessoa vai se sentir valorizada porque ela contou sobre aquele hobby, sobre aquela situação, ou sobre qualquer coisa. Pode ser sobre a experiência profissional dela, pode ser sobre a vida familiar dela, pode ser sobre a intenção, sobre os filhos, os pais, os amigos, sobre a intenção dela de ter filhos. Não importa. Pode ser que ela esteja falando para você sobre a vontade dela de casar, e aí você vai falar: nossa, mas quando é que você descobriu que você tinha tanta vontade de casar? A origem. E quais foram as pessoas que participaram desse processo todo? Pessoa, aí hoje, como é que tá? Você já está perto, já namora, já tem alguém para você planejar isso para o futuro? Pronto, aí desenvolveu e aí você pode falar a sua opinião.
Eu, por exemplo, nunca tive muita vontade de casar. Em vez de ficar aquele jogo competitivo, é igual doença, né? Quando alguém fala assim, eu tô doente, outro fala assim, eu tô mais, o outro fala, eu tô mais. Então, isso é que não pode acontecer numa conversa cuja intenção é profundidade. É isso, galera. Essas são as 3 dicas para desenvolver ponto de entusiasmo em uma conversa e que eu espero que você possa usar aí nas suas reuniões de feedback, nas suas reuniões com equipe, nas suas reuniões de negócios. Às vezes você vai promover uma venda e você precisa entender o contexto um pouco melhor, ficar com um olhar e um ouvido atento a qual vai ser o ponto de entusiasmo, para daí você entrar com tudo e fazer um momento agradável para criar confiança mútua ali, e aí sim você poder persuadir, influenciar as pessoas à sua volta. Espero que isso seja útil para você no seu dia a dia e espero que também possa melhorar de maneira humanística, de maneira orgânica, a sua vida como um todo. Acompanhe os vídeos, estamos de volta agora, fizemos uma leve pausa, por conta que eu estava repreparando o cenário, que eu estava reorganizando as coisas, mas agora vamos voltar fortes com vários vídeos aí sobre RH e sobre liderança aqui nesse canal Lidere. Aprenda a ser um líder com uma ótica mais humanística, com uma ótica mais voltada para RH, ou aprenda a ser um RH que tem aptidões para a liderança. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar aí o sininho das notificações e deixar aquele like para dar aquele up aí na publicação. E se você achou esse conteúdo interessante, também compartilha com seus amigos e deixa aqui um comentário sobre o que você gostaria de mais de saber com relação à liderança e RH. Tá bom, gente? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!